Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica do ICBS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a disciplina Bioquímica CBS AD 014, da Licenciatura em Ciências Biológicas EAD. Nossa aula de hoje é sobre metabolismo energético. O que veremos nessa aula? Falaremos sobre metabolismo energético, ciclo de Krebs, sistema de transferência de elétrons mitocondrial e fosforilação oxidativa. Princípios de bioenergética. Células e organismos necessitam realizar trabalho para a manutenção da vida, para o seu próprio crescimento e para a reprodução. Temos diversos tipos de trabalho que são realizados em termos biológicos. Trabalho químico, por exemplo, para a síntese dos componentes celulares, trabalho osmótico, para o acúmulo e retenção de sais e outros compostos contra um gradiente de concentração, e trabalho mecânico, para a contração muscular e movimentação dos flagelos, por exemplo. Bioenergética. A bioenergética é o estudo quantitativo das transduções de energia nas células vivas e na natureza, e a função dos processos químicos envolvidos. Descreve como os organismos vivos capturam, transformam e utilizam a energia. Todos os organismos vivos derivam sua energia direta ou indiretamente da energia radiante da luz solar. Os organismos vivos são interdependentes, trocando energia e matéria através do meio ambiente. Vemos aqui então que os organismos autotróficos fotossintetizantes utilizam a energia solar e liberam oxigênio e produtos orgânicos, que são utilizados pelos organismos heterotróficos, que convertem então esses suprimentos em CO2 e água. E esses então são utilizados pelos organismos autotróficos fotossintetizantes. Reações de oxidação-redução. Vamos ver agora, então, diferentes. O potencial padrão de óxido-redução, ou E'0, relaciona a facilidade com que um par redox transfere elétrons. No par redox, sempre teremos um agente redutor e um agente oxidante acoplados. O potencial redox de óxido-redução representa, então, a afinidade relativa do receptor de elétrons em um par redox. Temos sempre um componente com potencial redox menor, transferindo elétrons para um componente com potencial redox maior, como nós podemos ver nessa animação. O potencial de oxidação-redução também pode ser chamado de potencial redox. Nas reações que envolvem oxidação-redução, a variação da energia livre é proporcional à tendência dos reagentes de doar ou aceitar elétrons, ou seja, isso irá compor também a dificuldade de um substrato ser convertido a produto energeticamente. As enzimas envolvidas na oxidação e na redução são chamadas de oxidorredutases e são classificadas em 4 grupos: oxidases, desidrogenases, hidroperoxidases e oxigenases. Nós temos aqui nessas duas tabelas alguns potenciais redox de interesse especial em sistemas de oxidação de mamíferos, nos incluindo então. Vemos que o potencial redox ele pode ser bem negativo e ele pode ser então também bastante positivo. Bom, o que acontece em termos biológicos então? Nós temos a transferência de elétrons sempre de pares com potencial redox menor para pares que têm um potencial redox maior. Por isso que quando nós olhamos então essas tabelas, nós temos como fazer um comparativo de onde saem os elétrons para onde vão os elétrons. Por exemplo, o par NAD mais NADH possui um potencial redox de menos 0,32. Já a água e o oxigênio possuem um potencial redox de mais 0,82. Isso nos indica que os elétrons sairão do NADH e serão transferidos para o oxigênio, já que, quando comparamos o potencial redox desses dois pares, vemos que temos um potencial redox baixinho no NAD e NADH e bastante alto no oxigênio, água, para onde vão os elétrons. Vamos falar agora, então, dessas 4 tipos de enzimas que catalisam oxidorreduções. As primeiras são as oxidases.
As oxidases catalisam a remoção de hidrogênio de um substrato, utilizando o oxigênio como aceptor de hidrogênio. Eles formam água ou peróxido de hidrogênio como produto da reação. Temos aqui alguns exemplos: a citocromoxidase, que contém um grupo M no seu centro ativo, a xantinoxidase, que contém um átomo de molibdênio no centro ativo, e a aldeído desidrogenase, que possui então uma coenzima FAD no seu centro ativo. Vemos aqui então a transferência de elétrons de AH2 para o oxigênio, formando água ou então formando peróxido de hidrogênio. Temos os dois exemplos aqui no slide. As desidrogenases catalisam oxidações biológicas que ocorrem pela perda de dois íons prótons, H+, e dois elétrons, ou seja, dois átomos de hidrogênio no total, já que cada átomo de hidrogênio possui um próton e um elétron. Essas enzimas, então, catalisam desidrogenações, a retirada de hidrogênios. Elas utilizam como coenzimas NAD+, NADP+, FAD ou flavina mononucleotídeo, FMN. Temos aqui um exemplo da reação catalisada pela lactato desidrogenase, onde o lactato é oxidado a piruvato ao mesmo tempo que ele transfere os seus elétrons, dois elétrons e dois prótons, para o NAD+, formando NADH mais um próton como produtos. Temos aqui a representação de duas das principais coenzimas que atuam nas reações de oxitorredução, especialmente então na ação de desidrogenases. Temos na figura acima o NAD+, e vemos a sua estrutura química então formada por uma adenina, formada por uma ribose, formada por dois grupamentos fosfato, mais uma ribose, e temos ligado então a parte da molécula que efetivamente vai se oxidar e reduzir, que é a nicotinamida. Bom, neste ponto específico, nós temos aqui a inserção de um próton e dois elétrons, e como nós podemos observar, sempre nós teremos um próton que está sendo liberado ao meio, porque a molécula então de NAD+, ela não é capaz de acomodar dois prótons e dois elétrons na sua estrutura. Ela somente é capaz de acompanhar um hidreto. Na parte abaixo, nós temos a estrutura do FAD e também, então, da flavina mononucleotídeo, ou FMN. Podemos observar, então, o anel de isoaloxazina, que é justamente a parte ativa da molécula, onde ela vai receber um próton e um elétron numa primeira, então, reação, e numa segunda etapa, ela recebe mais um próton e mais um elétron. Então, diferente do NAD, que recebe dois elétrons e um próton numa única etapa reacional, o FAD e o FMN recebem um próton e um elétron, e isso em duas etapas, e ao final, então, nós temos a recepção de dois prótons e dois elétrons na sua estrutura, reduzindo completamente, então, o FAD a FADH2 e o FMN a FMNH2. Aqui na tabelinha do lado direito, nós podemos observar os potenciais redox desses pares redox. FAD, FADH2 sendo menos 0,219, NAD, NADH sendo menos 0,320 e NADP, NADPH muito similar, menos 0,324. Temos aqui uma tabela mostrando algumas reações importantes catalisadas por desidrogenases ligadas ao NAD ou ao NADP. As primeiras que aparecem aqui são ligadas ao NAD. Vemos, por exemplo, a reação de oxidação do alfa-cetoglutarato, formando succinil-CoA, que é realizada com a redução concomitante do NAD a NADH. Vemos que essa enzima tem sua localização mitocondrial, tem um Mzinho ali do lado. Quando tivermos o C, significa que ela é citosólica. A segunda reação que apresenta aqui é o malato doando um elétron para o NAD, então sendo oxidado a oxaloacetato, enquanto que o NAD é reduzido a NADH. Essa enzima ela pode acontecer na mitocôndria ou no citosol, então nós temos uma isoforma mitocondrial e uma isoforma citosólica. Também temos aqui enzimas que são ligadas ao NADP. A glicose 6-fosfato, por exemplo, é convertida a 6-fosfogliconato com a concomitante redução do NADP a NADPH.
Essa é a primeira enzima da via das pentoses fosfato que nós veremos em outra aula. Essa enzima é citosólica. Também temos algumas enzimas que podem ser ligadas ao NAD ou ao NADP, dependendo de qual isoforma. O L-glutamato, por exemplo, está sendo oxidado a alfa-cetoglutarato, ao mesmo tempo que o NADP ou o NAD estão sendo reduzidos a NADPH ou a NADH. E essa reação é mitocondrial. O terceiro tipo de oxidoredutase são as hidroperoxidases. Podem ser peroxidases e catalases. As hidroperoxidases desempenham um papel importante na proteção do organismo contra os efeitos nocivos das espécies reativas de oxigênio. Temos aqui dois exemplos: a glutationa peroxidase, que tem selênio no seu centro ativo, e a catalase, que tem um grupamento M no seu centro ativo. Temos aqui um exemplo de reação catalisada por uma peroxidase, que converte peróxido de hidrogênio em duas moléculas de água, e um exemplo de reação catalisada pela catalase, onde duas moléculas de peróxido de hidrogênio são convertidas em duas moléculas de água mais oxigênio. Lembrando então que o peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa de oxigênio e que pode ser convertida a radical hidroxil, que é extremamente oxidante, extremamente danoso para as nossas células. O último tipo de oxidoredutases que nós vamos tratar aqui são as oxigenases. Elas catalisam a incorporação de oxigênio em uma molécula de substrato em duas etapas. Primeiro, o oxigênio é ligado à enzima no sítio ativo, e segundo, o oxigênio ligado é reduzido ou transferido para o substrato. As oxigenases podem ser divididas então em dois grupos: dioxigenases e monoxigenases. As dioxigenases incorporam ambos os átomos de oxigênio no substrato, e um exemplo é a homogentisato dioxigenase, que faz parte do metabolismo de aminoácidos. Um outro exemplo é a monoxigenase, que incorporam apenas um átomo de oxigênio no substrato, e temos como exemplos os citocromos P450. Falaremos bastante dessas moléculas ao longo da disciplina. Os citocromos P450 eles podem ser de classes distintas. De classe 1, vemos aqui a participação de um domínio redutase com uma coenzima FAD sendo reduzida a FADH2. Posteriormente, os elétrons são transferidos para um centro ferro-enxofre e desses, então, para o domínio P450, que é responsável efetivamente pela hidroxilação do substrato, como podemos ver aqui, utilizando um dos átomos da molécula de oxigênio, enquanto o outro átomo da molécula de oxigênio está sendo reduzido à água. O citocromo P450 de classe 2 possui um domínio P450 redutase, com a participação de coenzimas FAD e flavina mononucleotídeo, por onde passam então os elétrons, culminando então na hidroxilação também no substrato no domínio P450. Temos ainda os menos comuns, citocromo B5, onde temos um domínio B5 redutase, com a participação de FAD sendo reduzido e a transferência então para o citocromo B5. Temos aqui também a participação, então, desse mecanismo na dessaturação de ácidos graxos. Vemos aqui, por exemplo, o oleoil-CoA sendo convertido em estearoil-CoA. Veremos, então, essa reação quando falaremos do processo de síntese de ácidos graxos mais adiante. Vemos que esse mesmo sistema pode ser utilizado para a hidroxilação de substratos, novamente utilizando oxigênio, um dos átomos para hidroxilação de substrato e o outro átomo sendo reduzido a água. O ciclo de Krebs participa da respiração celular. A respiração é esse processo que consome oxigênio e forma CO2, e ela é dividida em três estágios. No primeiro, nós temos a produção de acetil-CoA a partir de aminoácidos, ácidos graxos e glicose. Como nós já falamos anteriormente, esse processo de retirada de elétrons desses substratos altamente energéticos é importante para que nós tenhamos, então, a formação das coenzimas reduzidas, principalmente NADH, mas também FADH2, que serão depois reoxidadas na cadeia respiratória. O segundo processo, ou segunda etapa, é a oxidação do acetil-CoA no ciclo de Krebs. Nesse momento, então, nós temos novamente a retirada de elétrons dessa molécula de acetil-CoA agora e novamente a formação de NADH e FADH2, que serão, então,
reoxidados na cadeia respiratória, que faz parte da nossa terceira etapa, onde nós temos a reoxidação das coenzimas reduzidas, a transferência de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons até o oxigênio e a produção de ATP pela fosforilação oxidativa. Todo esse processo será visto nessa disciplina. A síntese de acetil-CoA muitas vezes depende do piruvato, que é o produto da via glicolítica. Veremos essa via na próxima semana. A conversão, então, de piruvato a acetil-CoA é realizada pelo complexo da piruvato desidrogenase, uma enzima que utiliza como coenzimas coenzima A, NAD+, tiamina-pirufosfato, lipoato e FAD, ou seja, nós temos aqui 5 coenzimas participantes dessa reação. Essa reação é caracterizada como uma descarboxilação oxidativa. Vemos então que o piruvato perde um grupamento CO2, é a descarboxilação, ao mesmo tempo em que nós temos a formação de NADH, ou seja, a redução do NAD a NADH. Portanto, ela é dita oxidativa. O produto final é o acetil-CoA, que será utilizado como substrato para o ciclo de Krebs nas próximas etapas. O complexo da piruvato desidrogenase é uma ponte entre a via glicolítica e o ciclo de Krebs. Ele descarboxila oxidativamente o ácido pirúvico, formando acetil-CoA com a liberação então de CO2. É uma reação irreversível e também é um exemplo de canalização de substratos, sendo um complexo multienzimático. O acetil-CoA será oxidado no ciclo de Krebs para formar ATP. A localização da piruvato desidrogenase em eucariotos é na mitocôndria, enquanto que em procariotos é no citosol. Quais são as principais fontes de acetil-CoA que nós temos no ciclo de Krebs? Também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, ciclo do citrato ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Ele foi descrito por este pesquisador, Hans Krebs. Qual o compartimento celular que contém as enzimas do ciclo de Krebs? No caso de eucariotos, elas estão presentes na mitocôndria e no caso de procariotos, elas estão presentes no citosol. Temos aqui ao lado a estrutura mitocondrial. Ela é composta por uma membrana externa que é livremente permeável a moléculas pequenas e íons. A membrana interna é impermeável à maioria das moléculas pequenas e íons, incluindo prótons. Ela contém transportadores de elétrons da cadeia respiratória, complexos 1 até o complexo 4, contém a ADP-ATP translocase e também ATP sintase, FO-F1 ATPase. Também contém outros transportadores de membrana. Já a matriz mitocondrial contém o complexo da piruvato desidrogenase, contém enzimas do ciclo do ácido cítrico, enzimas da beta-oxidação de ácidos graxos, também enzimas de oxidação de aminoácidos. Falaremos sobre todas essas enzimas no momento pertinente da disciplina. A matriz também contém DNA e ribossomos, já que ocorre síntese de proteínas também dentro da mitocôndria. Contém muitas outras enzimas, também metabólitos pequenos, como ATP, ADP, fosfato, íons magnésio, cálcio e potássio. Muitos intermediários metabólicos solúveis também estão na matriz mitocondrial. Chegamos então ao ciclo de Krebs. Balanço energético da descarboxilação do piruvato e do ciclo de Krebs. Temos aqui inicialmente a reação de descarboxilação do piruvato, catalisado então pela piruvato desidrogenase, onde o piruvato mais uma coenzima A mais um NAD formam acetil-CoA mais CO2 mais uma molécula de NADH. O acetil-CoA será oxidado totalmente no ciclo de Krebs, na reação então que utiliza 3 NADs mais FAD mais GDP mais fosfato inorgânico, formando ao final das 8 reações do ciclo de Krebs 3 NADHs mais FADH2 mais GTP mais 2 CO2 e mais coenzima A. Um NADH gerado na descarboxilação do piruvato será utilizado para a síntese de 2,5 ATPs na fosforilação oxidativa. Veremos esse processo em breve.
Quanto aos produtos do ciclo de Krebs, 3 NADHs geram 7,5 ATPs, 1 FADH2 gera 1,5 ATPs e 1 GTP gera 1 ATP. Ao total, então, temos a formação de 12,5 moléculas de ATP. Regulação da piruvato desidrogenase. Revendo, então, o piruvato é descarboxilado oxidativamente numa reação catalisada pela piruvato desidrogenase, formando acetil-CoA mais CO2. Essa reação possui um ΔG'0 muito negativo, indicando que ela é bastante favorável nesse sentido, e podemos observar também que ela é irreversível. A enzima é inibida alostericamente por efetores que indicam um alto estado energético celular, ATP, NADH, acetil-CoA e ácidos graxos de cadeia longa. Por outro lado, a enzima é ativada por metabólitos que indicam que é necessário sintetizar mais ATP, como AMP, coenzima A, NAD+, e cálcio, que no caso do músculo é um indicador de que a contração muscular está acontecendo e que se necessita mais ATP. Essa enzima também pode ser regulada por fosforilação e desfosforilação. A fosforilação induzida pelo glucagon inibe a enzima, enquanto a desfosforilação induzida pela insulina ativa a enzima. Regulação do ciclo de Krebs. As vias anapleróticas do ciclo de Krebs são reações que visam aumentar a concentração de oxalocetato, quando aumenta a produção de acetil-CoA ou quando há um desvio de um intermediário do ciclo de Krebs para outras vias metabólicas. Vemos aqui algumas reações anapleróticas, por exemplo, a oxidação de aminoácidos, gerando alfa-cetoglutarato, gerando succinil-CoA, gerando fumarato, gerando oxalocetato diretamente, ou gerando piruvato. Todas essas reações são anapleróticas porque aumentam intermediários do ciclo de Krebs. Também temos algumas reações que classicamente... Nessa imagem, além das reações anapleróticas que acabamos de falar, temos também reações de biossíntese, que utilizam intermediários do ciclo de Krebs para a síntese de compostos mais complexos. É o caso do citrato, que é utilizado na síntese de ácidos graxos e esteróis, o alfa-cetoglutarato, que é utilizado na síntese de glutamato, e esse na síntese de purinas, e também outros aminoácidos, arginina, prolina e glutamina. O succinil-CoA é utilizado na síntese de porfirinas, como é o caso do grupamento M. O oxalacetato é utilizado na síntese de fosfenolpiruvato e esse então pode ser utilizado na síntese de glicose ou então na síntese de aminoácidos, serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofano. Além disso, o oxalacetato também pode ser utilizado na síntese de aspartato, asparagina e asparagina na síntese de pirimidinas. Sistema de transferência de elétrons mitocondrial e fosforilação oxidativa. Respiração celular. No estágio 1, nós temos a produção de acetil-CoA, a partir de carboidratos como a glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Essa parte do conteúdo será tema das nossas discussões até o final do semestre. Na nossa última aula, falamos sobre o estágio 2, onde temos a oxidação do acetil-CoA produzido a partir, então, desses macronutrientes, e esse acetil-CoA é oxidado totalmente no ciclo do ácido cítrico, produzindo CO2, GTP e as coenzimas NADH e FADH2, reduzidas, portanto. Essas coenzimas serão reoxidadas na cadeia respiratória, que é assunto, então, da nossa aula de hoje. Falaremos desse processo de reoxidação de NADH e FADH2, regenerando NAD e FAD, além disso, da transferência de elétrons até o seu aceptor final, que é o oxigênio, formando água, e a conservação da energia na forma de uma força próton-motriz, que é utilizada na síntese de ATP. Esses processos ocorrem na mitocôndria. Como mostramos na aula passada, nós temos então a membrana externa mitocondrial, a membrana interna e a matriz mitocondrial.
Os assuntos da aula de hoje tratam, então, dos transportadores de elétrons da cadeia respiratória, da ADP-ATP translocase e da ATP sintase. Esses sistemas de enzimas estão presentes na membrana mitocondrial interna. Para termos uma ideia de quão complexa é essa estrutura da mitocôndria, nós temos em torno de 1.200 proteínas mitocondriais, e dessas, 13 são derivadas da informação presente nos genes do DNA mitocondrial. Temos essa figura aqui abaixo, mostrando os complexos da cadeia respiratória, complexo 1, que está reoxidando o NADH, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Além disso, a fosforilação oxidativa. Como podemos ver, o DNA mitocondrial é responsável pela síntese de parte das proteínas que fazem parte desses complexos. No caso do complexo 1, 7, do complexo 3, 1, do complexo 2, nenhuma, do complexo 4, 3 e do complexo 5, também chamada de ATP sintase ou FOF1 ATPase, apenas 2 proteínas. Enquanto que a maior parte dos peptídeos que formam esses complexos enzimáticos são derivados do DNA nuclear, sendo 39 no complexo 1, 10 do complexo 3, 4 do complexo 2, 10 do complexo 4 e 14 da ATP sintase ou complexo 5. Vemos então que uma organização bastante apurada deve ocorrer para que se formem esses complexos enzimáticos, já que parte dos peptídeos é originário da própria mitocôndria e são então sintetizados e renovelados na mitocôndria, e parte dos peptídeos tem origem nuclear, ou seja, os genes estão no núcleo, ocorre o processo de transcrição e formação do mRNA no núcleo, esse mRNA depois é utilizado para o processo de tradução ou síntese proteica no citosol, e as proteínas derivadas desse processo são transportadas para dentro da mitocôndria, onde são então enoveladas para que ocorra a formação dos complexos da cadeia respiratória e também do complexo 5, ou ATP sintase. Essa tabelinha mostra os componentes proteicos. O potencial redox é crescente entre os transportadores de elétrons. Nós vemos nessa tabela, então, que o par 2 prótons mais 2 elétrons formando H2 tem um potencial redox de menos 0,414, até o outro extremo, onde nós temos oxigênio, meia molécula, que seria um átomo, mais 2 prótons mais 2 elétrons formando a molécula de água, que possui, então, um potencial redox de 0,817. Qual a conclusão que nós chegamos aqui, então? Que quanto menor o potencial redox, maior é a possibilidade deste par doar elétrons, e quanto maior o potencial redox, maior a possibilidade deste par receber elétrons. E é efetivamente o que acontece, então, no sistema de transporte de elétrons mitocondrial, onde nós temos o NADH doando os elétrons para o FMN, esse para o grupo ferro-enxofre, esse então para o biquinona, depois para o citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, citocromo A3, chegando então até o oxigênio, passando então do complexo 1 para o biquinona, para o complexo 3 para o citocromo C, para o complexo 4 e chegando no aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, de forma que os elétrons eles saem de quem tem um potencial redox menor para quem tem um potencial redox maior. Sistema de transporte de elétrons mitocondrial e fosforilação oxidativa. Na membrana mitocondrial interna, nós temos, então, 5 complexos importantes que participam do sistema de transporte de elétrons e da síntese de ATP. Vemos aqui, então, demarcados da esquerda para a direita, o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e FOF1 ATPase, também chamada de ATP sintase. O que está acontecendo aqui, então? O complexo 1 é responsável pela reoxidação do NADH. Vemos aqui que entra então nesse complexo NADH mais H+, a gente tem a transferência de 2 elétrons para o complexo 1, representado aqui por uma flechinha azul, ao mesmo tempo que esse NAD então é regenerado na forma de NAD+. Essa é a molécula então oxidada. O NADH doou os elétrons para o complexo 1 e se reoxidou e agora sai na forma de NAD+. O que acontece com esses elétrons? Esses elétrons eles são transferidos para o biquinona, que é chamada aqui então de
Qzinho, é um Q amarelo representado dentro do complexo 1. Ao mesmo tempo em que a ubiquinona recebe esses 2 elétrons, ela também capta da matriz mitocondrial 2 prótons, representados aqui em rosa. O complexo 1 mantém a energia da transferência desses elétrons na forma de transferência de 4 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, representados aqui então em rosa também com uma flecha grande, mostrando a transferência desses prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Bom, o que acontece agora então com a ubiquinona, depois de receber os 2 elétrons e os 2 prótons? Ela foi totalmente reduzida, convertida a ubiquinol, representado aqui por QH2. Essa molécula consegue passar pela membrana e, passando então pela membrana mitocondrial interna, ela vai entregar os seus elétrons no complexo 3. Uma vez que ela chega no complexo 3, ela transfere os seus elétrons, então os 2 elétrons e os 2 prótons também, para o complexo 3, e o complexo 3 transfere esses elétrons e esses prótons para o citocromo C. Na verdade, os elétrons ele transfere para o citocromo C, 1 a 1, e o citocromo C, então, uma vez agora reduzido, ele leva 1 a 1 esses elétrons até o complexo 4. O que acontece com os prótons? Os 2 prótons que são, então, provenientes lá do complexo 1 e estão agora no biquinol, mais 2 prótons que o complexo 3 capta da matriz mitocondrial, ele transfere também para o espaço intermembranas. Então, a gente tem novamente aqui a energia de transferência de elétrons sendo conservada na forma desse gradiente de prótons, que é justamente essa transferência de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Essa diferença, então, da concentração de prótons vai impactar no pH. O pH, à medida que eu estou aumentando o número de prótons, eu estou diminuindo o pH dessa região do espaço intermembranas. Dando continuidade, o citocromo C, então, transfere 1 a 1 os elétrons para o complexo 4, que transfere os elétrons agora para o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Então, 2 prótons mais um átomo de oxigênio proveniente de uma molécula de oxigênio formam uma molécula de água. Ao mesmo tempo, o complexo 4 também consegue garantir a transferência de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, utilizando então essa energia da transferência dos elétrons dentro do complexo. Então, nós podemos ver aqui que os elétrons chegaram ao seu aceptor final, que é o oxigênio, e a transferência desses 2 elétrons lá do NADH no início do processo até o oxigênio garantiu a transferência de 10 prótons para o espaço intermembranas, ok? Bom, mas a gente pulou o complexo 2. Por quê? Porque o complexo 2 também tem o seu caminho de transferência de elétrons e ele é um pouquinho diferente do que a gente acabou de ver. Vemos aqui a participação do succinato. Que succinato é esse? Na verdade, ele é um intermediário do ciclo de Krebs. Por quê? Porque aqui nós temos a participação da enzima succinato desdrogenase como integrante do complexo 2. Então, o succinato é convertido a fumarato e os elétrons são diretamente aqui transferidos para o FAD, sendo reduzido a FADH2. O FADH2 transfere os elétrons para uma molécula de ubiquinona, reduz essa molécula de ubiquinona ao ubiquinol. Então, o ubiquinol agora ele contém 2 elétrons e 2 prótons provenientes do FADH2 e transfere os elétrons para o complexo 3. Então, a gente vê que os elétrons, quando são provenientes do FADH2, lá então do ciclo de Krebs, né, ele não está passando pelo complexo 1. Ele passa diretamente no complexo 2, chega na ubiquinona, que é reduzida a ubiquinol. Esse ubiquinol agora transfere os elétrons para o complexo 3. O complexo 3 transfere cada um desses elétrons para o citocromo C, chegando no complexo 4 e atingindo, então, por fim, o seu alvo final, que é o oxigênio, que é reduzido a água. Então, quando os elétrons são provenientes do complexo 2, nós temos o deslocamento de 4 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas pelo complexo 3 e mais 2 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas realizado pelo complexo 4. Ou seja, o FADH2 consegue transferir 6 prótons para o espaço intermembranas. Qual é a próxima etapa agora?
eu gerei então uma força próton-motriz, onde eu tenho um potencial químico, já que eu tenho um baixo pH no espaço intermembranas quando eu comparo com a matriz mitocondrial, e eu também tenho o potencial elétrico, já que a transferência desses prótons, que tem carga positiva, deixam a carga mais positiva no espaço intermembranas do que na matriz mitocondrial, que fica com uma carga líquida negativa. Bom, isso gera então essa força próton-motriz, tanto pelo potencial químico quanto pelo potencial elétrico, e os prótons fazem uma força para retornar à matriz. Eles conseguem retornar então na FOF1 ATPase, que contém um canal de prótons, que é justamente a parte FO, onde os prótons retornam à matriz mitocondrial e catalisam então a síntese de ATP na parte F1 da enzima. Essa parte F1 da enzima tem então uma atividade de síntese de ATP, ela consegue, a partir de ADP mais fosfato, gerar ATP. Então, dessa forma, a energia de transferência dos elétrons provenientes do NADH vão gerar 2,5 moléculas de ATP, enquanto que a energia proveniente dos elétrons transferidos pelo FADH2 vão gerar a capacidade de produzir 1,5 ATPs. Por quê? Porque o retorno de 4 prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial resulta na síntese de 1 ATP. O NADH deslocou 10 prótons, eu sintetizo 2,5 ATPs. O FADH2 deslocou 6 prótons, eu sintetizo 1,5 ATPs. Doadores de elétrons à ubiquinona. Vemos aqui do lado esquerdo a molécula da ubiquinona na sua forma totalmente oxidada. Vemos então que temos dois grupamentos cetônicos, C-O, nessa molécula. Ela recebe um elétron e um próton, tornando-se o radical semiquinona, e recebe mais um elétron e mais um próton, tornando-se então o ubiquinol, totalmente reduzido. É exatamente isso que acontece com a molécula de ubiquinona lá na membrana mitocondrial interna. Do lado direito, nós temos diversas possíveis fontes de elétrons para a ubiquinona. Já falamos anteriormente do complexo 1 e do complexo 2, aqui vemos com mais detalhe o caminho dos elétrons. No complexo 1, os elétrons são derivados do NADH, passam pelo FMN, passam por um centro ferro-enxofre e aí depois então vão para a ubiquinona, convertendo essa ubiquinona a ubiquinol, como nós acabamos de mostrar. O ubiquinol, então, transfere os elétrons lá para o complexo 3, que não está demonstrado aqui nessa figura. Também falamos anteriormente do complexo 2, que transfere os seus elétrons do succinato ao FAD, depois a um centro ferro-enxofre, e aí então sim a ubiquinona, reduzindo-a a ubiquinol. Bom, vemos aqui outras fontes de elétrons, por exemplo, a enzima dihidroorotato desidrogenase, a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase e também uma enzima que é derivada da via de beta-oxidação dos ácidos graxos. Vemos aqui que a sil-CoA desidrogenase é a primeira enzima da via de beta-oxidação dos ácidos graxos e contém na sua estrutura um FAD. Ela é transferida, então, esses elétrons então são transferidos para uma segunda proteína chamada ETF e dessa para uma proteína chamada ETF-Q-óxido redutase. E aí, então, sim, os elétrons chegam na ubiquinona, que é reduzida a ubiquinol. Independente da fonte desses elétrons, o ubiquinol sempre irá transferir os elétrons para o complexo 3 da cadeia respiratória. A síntese do ATP é chamado de fosforilação oxidativa. Então, como a gente conceitua a fosforilação oxidativa? É um processo metabólico de síntese de ATP, utilizando a energia de retorno dos prótons à matriz mitocondrial. Essa energia é gerada a partir da energia liberada pelo transporte de elétrons na cadeia respiratória. A fosforilação oxidativa, ela depende então da energia livre, obtida através do transporte de elétrons, e da enzima transmembrana, denominada FO-F1 ATPase, ou ATP sintase. Nós vemos aqui do lado direito, então,
essa enzima, vemos que o retorno dos prótons pela parte FO da enzima, que é essa que está então integralizada na membrana mitocondrial interna, faz com que ocorra um giro nessa região, uma mudança conformacional nessa região e faz então essa mudança conformacional com que a enzima ligue ADP mais fosfato e sintetize ATP. A gente não vai entrar nos detalhes dessa síntese, porque aí nós teríamos que trabalhar muito mais a questão química e as mudanças conformacionais que ocorrem no sítio ativo da enzima. Mas de uma forma geral, então, o que ocorre é a conservação dessa energia de retorno dos prótons de um local onde eles estão muito concentrados, que é o espaço intermembranas, para um local onde eles estão pouco concentrados, que é na matriz mitocondrial, e a liberação de energia, então, é aproveitada pela enzima para unir ADP mais fosfato, liberando ATP. Falaremos agora sobre a energia é transportada pelo ATP, que foi sintetizado então na fosforilação oxidativa. O ATP, quimicamente, é um nucleotídeo. É formado por uma base, adenina, por um açúcar, uma ribose e 3 grupamentos fosforil. Esses grupamentos fosforil, então, estão unidos por meio de ligações fosfodiéster, como nós podemos observar na figura aqui ao lado. O ATP é uma molécula rica em energia, cuja variação de energia livre de hidrólise de cada um dos dois fosfatos terminais é alta e negativa. Possui um ΔG'0 de menos 7,3 kcal por mol. Regulação da fosforilação oxidativa. Ela ocorre pela demanda energética, pela nossa necessidade de síntese de energia, que é medida em cada célula, em cada momento. O controle ocorre pelo receptor. Por quê? Porque a velocidade é limitada pela disponibilidade de ADP, que é o receptor de fosfato inorgânico. A concentração de ADP, então, é uma medida do estado energético celular a cada momento. Temos aqui o quociente de ação das massas, onde nós temos a concentração do produto, que é o ATP,
dividido pela concentração dos substratos de síntese, ADP mais fosfato inorgânico. Quando eu tenho uma alta razão ATP-ADP, eu tenho o meu sistema ATP-ADP fosforilado. Não preciso mais sintetizar, diminuo a velocidade da fosforilação oxidativa. Quando eu tenho um processo que consome ATP, como é o caso da contração muscular, eu tenho uma redução nesse quociente, porque diminui a concentração do ATP e aumenta a concentração do ADP mais fosfato. Isso vai levar, então, a um aumento dos níveis da concentração de ADP e isso é um estímulo para a fosforilação oxidativa, ou seja, eu aumento a velocidade da síntese de ATP, aumento a velocidade da fosforilação oxidativa. Falaremos agora sobre o transporte de equivalentes redutores, ou também chamadas lançadeiras de elétrons. Os elétrons do NADH que são obtidos em vias oxidativas citosólicas, e esse é o caso da via glicolítica. Nós falaremos nas nossas próximas aulas com bastante detalhamento da via glicolítica. E lá nós vamos ver que os produtos da via glicolítica, além do piruvato, além do ATP, nós também temos NADH. Só que esse NADH, no citosol, ele precisa ser transportado para dentro da mitocôndria. E na mitocôndria é onde então ele será reoxidado a NAD. Uma forma de transporte é a lançadeira malato-aspartato. Outra forma de transporte é a lançadeira glicerol 3-fosfato. E nós falaremos agora então dessas duas. Lançadeira malato-aspartato. Ela tem esse nome justamente porque nós temos a participação do malato e do aspartato nesse transporte de NADH do espaço intermembranas até a matriz mitocondrial. Primeiro, como esse NADH chegou até o espaço intermembranas da mitocôndria? A mitocôndria tem a sua membrana mitocondrial externa muito permeável e ela tem então transportadores inclusive para o NADH. Ele consegue facilmente chegar aqui no espaço intermembranas. Esse NADH, como a gente falou anteriormente, ele pode ser proveniente da via glicolítica. O oxaloacetato, então, ele é reduzido a malato utilizando os elétrons e os prótons provenientes do NADH. Observem aqui que o oxaloacetato ele tem um C-O, que é convertido a COH mais um hidrogênio na estrutura do malato, ou seja, o oxaloacetato foi reduzido a malato. O malato, então, é transportado para a matriz mitocondrial por um transportador de malato alfa-cetoglutarato. Nós vemos aqui que ocorre uma troca de moléculas. O malato é transportado para a matriz mitocondrial, enquanto o alfa-cetoglutarato é transportado para fora, para o espaço intermembranas. O malato, uma vez agora na matriz mitocondrial, ele passa pela reação inversa de conversão a oxaloacetato. Observem que a enzima que participou da primeira reação no espaço intermembranas malato-desidrogenase é a mesma enzima que participa aqui da reação inversa de malato a oxaloacetato, formando uma molécula agora de NADH. Ou seja, os elétrons contidos no malato agora são transferidos para o NAD, assim como os prótons, e a gente tem então a redução do NAD a NADH. Liquidamente, o que aconteceu? O transporte de NADH do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. Só que o que foi transportado efetivamente foram os elétrons e os prótons na estrutura do malato. Então, a malato-desidrogenase catalisa a reação no espaço intermembranas e uma outra enzima que é idêntica a ela, ou muito parecida, que também se chama malato-desidrogenase, catalisa essa reação agora inversa na matriz mitocondrial. O oxaloacetato ele precisa ser convertido a aspartato para poder voltar para o espaço intermembranas, porque a gente não tem um transportador para oxaloacetato na membrana mitocondrial interna. Então, o que acontece aqui é a reação catalisada pela aspartato-aminotransferase, que transforma oxaloacetato mais glutamato em alfa-cetoglutarato mais aspartato. O aspartato, então, entra agora
por esse transportador até o espaço intermembranas, ou seja, ele deixa a matriz mitocondrial e chega no espaço intermembranas por um transportador de glutamato aspartato. Vemos aqui novamente uma troca de duas moléculas. O aspartato é transportado para o espaço intermembranas, enquanto o glutamato é transportado para a matriz mitocondrial. E isso garante, então, que esse sistema enzimático continue funcionando, com essa disponibilidade de glutamato dentro da matriz mitocondrial, que vai ser utilizado novamente depois por mais uma reação catalisada pela aspartato-aminotransferase. O aspartato, então, chegou agora no espaço intermembranas e ele novamente dará origem ao oxalacetato, utilizando uma molécula de alfa-cetoglutarato. Então, alfa-cetoglutarato mais aspartato, nós temos a formação de glutamato e oxalacetato. O glutamato, como já vimos, tem essa função de ser trocado com o aspartato, enquanto que o alfa-cetoglutarato tem a função de ser trocado com o malato. Então, eles também são importantes para que essa lançadeira continue funcionando. O oxalacetato, então, foi regenerado nessa reação e ele pode receber agora mais elétrons do NADH, mais prótons também, para que seja formado o malato e dê sequência nesse transporte dos elétrons do NADH do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. O que acontece, então, com o NADH na matriz mitocondrial? Ele será reoxidado pelo complexo 1 da cadeia respiratória e a gente tem, então, a síntese de ATP pela fosforilação oxidativa, como nós acabamos de ver nos slides anteriores. Temos uma segunda forma de transporte dos elétrons do NADH gerados pela via glicolítica para a matriz mitocondrial, que é realizada pela lançadeira glicerol 3-fosfato. Vemos aqui na parte bem superior da imagem a glicólise gerando NADH como produto. Esse NADH é utilizado para reduzir a dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato, numa reação catalisada pela glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica. O glicerol 3-fosfato passa para o espaço intermembranas e lá ele encontra a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial, que transfere então os elétrons agora para o FAD, formando FADH2, e o FADH2 transfere seus elétrons diretamente para a ubiquinona. A ubiquinona, uma vez que recebe esses elétrons, é convertida a ubiquinol, como nós já vimos anteriormente. E o ubiquinol migra pela membrana mitocondrial interna até o complexo 3, liberando seus elétrons para o complexo 3, para que a gente possa então ter a transferência para o citocromo C, depois para o complexo 4 e finalmente chegando no oxigênio. Novamente, essa transferência de elétrons então do NADH até o oxigênio vai gerar esse potencial de membrana, essa força protomotriz que é responsável pela síntese de ATP na fosforilação oxidativa. Mais uma vez, o NADH, então, proveniente da glicólise, que ocorre no citosol, também pode ser responsável pela síntese de ATP dentro da mitocôndria. Regulação da fosforilação oxidativa. Ela ocorre pela demanda energética, pela nossa necessidade de síntese de energia que é medida em cada célula, em cada momento. O controle ocorre pelo receptor. Por quê? Porque a velocidade é limitada pela disponibilidade de ADP, que é o receptor de fosfato inorgânico. A concentração de ADP, então, é uma medida do estado energético celular a cada momento. Temos aqui o quociente de ação das massas, onde nós temos a concentração do produto, que é o ATP, dividido pela concentração dos substratos de síntese, ADP mais fosfato inorgânico. Quando eu tenho uma alta razão ATP-ADP, eu tenho o meu sistema ATP-ADP fosforilado. Não preciso mais sintetizar, diminuo a velocidade da fosforilação oxidativa. Quando eu tenho um processo que consome ATP, como é o caso da contração muscular, eu tenho uma redução nesse quociente, porque diminui a concentração do ATP e aumenta a concentração do ADP mais fosfato.
Isso vai levar, então, a um aumento dos níveis da concentração de ADP e isso é um estímulo para a fosforilação oxidativa, ou seja, eu aumento a velocidade da síntese de ATP, aumento a velocidade da fosforilação oxidativa. Uma outra forma de regulação da fosforilação oxidativa é dada por uma proteína chamada termogenina. Ela é uma proteína desacopladora. O que isso significa? Ela é um canal passivo de prótons pelo qual os prótons fluem do citosol para a matriz mitocondrial. Nós podemos observar a presença dela aqui nessa figura como proteína desacopladora termogenina, representada em amarelo, bem na parte inferior da figura. Então, nós temos os complexos da cadeia respiratória, complexo 1, complexo 3 e complexo 4, transportando prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Já vimos que isso faz parte justamente da formação dessa força próton-motriz, que depois é utilizada pela FO-F1 ATPase ou ATP sintase para a síntese de ATP. Entretanto, a termogenina dá esse caminho alternativo para os prótons. E uma vez que os prótons retornam à matriz mitocondrial pela termogenina, eles não serão utilizados pela ATP sintase e, consequentemente, a gente diminui a síntese de ATP. Por isso que ela é chamada de proteína desacopladora, porque ela desacopla a função da cadeia respiratória com a função da síntese de ATP mediada pela ATP sintase. Os prótons, então, encontram um caminho alternativo pela termogenina de retorno à matriz mitocondrial, gerando calor. Isso é importante especialmente no tecido adiposo marrom, que é abundante em bebês neonatos e animais que hibernam. A oxidação de combustíveis aqui não tem a função de gerar ATP, e sim de gerar calor nesses organismos. O tecido adiposo marrom tem justamente essa coloração porque ele contém um grande número de mitocôndrias e os citocromos que fazem parte então desses complexos da cadeia respiratória têm essa coloração marrom ou alaranjada e é justamente ou avermelhada também. E é justamente por isso que a gente tem então esse aspecto amarronzado do tecido, pela grande quantidade de mitocôndrias presentes. Além disso, essas mitocôndrias possuem essa proteína desacopladora e por isso o tecido adiposo marrom é tão importante para a geração de calor. Temos aqui então uma imagem demonstrando alguns animais que possuem uma grande quantidade de tecido adiposo marrom, justamente que é utilizado no processo de hibernação para a manutenção da temperatura corporal desses animais. Então, o morcego, o ornitorrinco, as capivaras, os ursos, todos esses animais possuem uma grande quantidade de tecido adiposo marrom. Um bebezinho neonato muito fofinho aqui também apresenta uma grande quantidade de tecido adiposo marrom e é importante evolutivamente, então, para que a gente possa manter a temperatura corporal logo após o nascimento. Além disso, vemos aqui diversos tipos distintos de exercício. O exercício também estimula um aumento da quantidade de tecido adiposo marrom, como nós veremos agora nos próximos slides, que é importante também para o aumento da queima de calorias, principalmente a queima de gordura, mediada então por esse desacoplamento da cadeia respiratória com a fosforilação oxidativa. Falaremos mais sobre isso nos próximos slides. Outro processo celular que depende da mitocôndria é a apoptose, também chamada de morte celular programada. Vemos aqui do lado esquerdo a figura mostrando que dano ao DNA, o estresse, um alto nível de espécies reativas de oxigênio e também sinais de desenvolvimento, ou seja, é um processo natural também em certas situações, leva a uma liberação do citocromo C mitocondrial. A abertura, então, de poros de permeabilidade na membrana mitocondrial libera o citocromo C para o citosol. Ele se liga a um complexo chamado APAF1, que é a protease fator 1 de ativação de apoptose. A ligação do citocromo C ao APAF1 induz a ligação de ATP e a formação de um apoptossoma.
Esse apoptossomo catalisa a ativação de proteínas chamadas caspases. Inicialmente nós temos ativação da caspase 9 e depois ativação de outras caspases, como é o caso da caspase 3 e caspase 7. Essas enzimas têm ação proteolítica e elas levarão então à morte celular programada. A síntese de espécies reativas de oxigênio também pode ocorrer no sistema de transporte de elétrons mitocondrial. O escape de elétrons de algum dos complexos ou da ubiquinona, como está sendo mostrado aqui na imagem, pode resultar então na síntese de superóxido a partir do oxigênio, sendo parcialmente reduzido. O superóxido é convertido a peróxido de hidrogênio pela superóxido dismutase, e esse peróxido de hidrogênio então é completamente eliminado, sendo convertido a água pela enzima glutationa peroxidase. Ela utiliza glutationa como coenzima. Uma vez que temos uma alta concentração de superóxido ou peróxido de hidrogênio na célula, podemos gerar radical hidroxil, que é extremamente danoso às nossas células, podendo oxidar lipídios, proteínas e também ácidos nucleicos. Por isso é tão importante a manutenção de um sistema antioxidante que regule a produção de espécies reativas em nossas células. Além disso, as espécies reativas também têm potencial benéfico, adaptando as células, aumentando as defesas celulares antioxidantes.